Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 8, leremos do versículo 42 ao 47. Em nome do Senhor Jesus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos disponíveis para o mover do Teu Espírito Santo, para que Tu fales ao Teu povo. Nesta ainda manhã do Teu santo dia, a proposta é de desmascararmos um enganador, que é Teu inimigo primeiro, e consequentemente se tornou nosso inimigo. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor, o projeto do Senhor. Repreende, Senhor, toda a força do mal, toda a ira do inimigo, porque ele se levanta, mas com o Senhor conosco, ele se levanta para cair. Faz obras grandiosas através desta palavra, quebra correntes, grilhões, algemas, salva vidas hoje, abre o entendimento de muitas pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é desmascarando o mentiroso. Sobre este mentiroso, Jesus já diz claramente a respeito do que lhe é próprio. Ele diz, quando ele profere a mentira, Satanás, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o que é importante nós entendermos que a mentira, ela vem numa máscara de, às vezes, ideologia, ela vem como se fosse até filosofia, que é amor à sabedoria. E hoje nós vamos trabalhar isso, desmascarar um mentiroso, para que você, querido, que está passando por Babilônia, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, para que você entenda o que é próprio daquele que se diz o dominador deste século. Então, ele tem a ousadia de dizer que tudo é dele, mas até nisso ele está mentindo. Então, nós vamos conversar hoje sobre isso, e eu espero que o seu entendimento seja aberto, para que você entenda verdadeiramente que
aquilo que está sendo falado por aí afora, às vezes até com a cara de boas intenções, tem muita mentira por trás disso. Então, Jesus diz que ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Agora, como é que as pessoas caem nas mentiras? É porque as mentiras são deslavadas, elas, como se diz popularmente, está na cara que elas são mentira? Não. Exatamente por causa do engodo, do engano que está por trás das mentiras desse mentiroso, do pai da mentira. Jesus chega a dizer para israelitas, para judeus que tinham o grande orgulho de se dizerem descendentes de Abraão, o nosso pai na fé. Ele diz: vocês gostam de ouvir isso. Algum tempo atrás, no Antigo Pacto, o Senhor dissera, através de Jeremias: o meu povo gosta disso, gosta de ser enganado. E que o povo de Deus, a partir desse momento, acorde para a realidade, para a verdade presente. Então, desmascarar o mentiroso hoje, eu diria para você o seguinte, que eu fiz exatamente como o Senhor me orientou, que fosse o mais discreto possível até o momento de propor o tema. Mas parece-nos que, a partir do momento que nós propomos o tema, o clima se agitou. Eu sei que esse mentiroso, com seus comandados, estão em polvorosa. Por quê? Porque ele vai, hoje, nesta manhã, ele vai ser realmente desmascarado, e já no início de tarde. A primeira mentira dele acontece no céu. Então, nós vamos ler em Ezequiel 28, exatamente como a primeira mentira dele surge lá no céu, e a partir desse instante fica totalmente incompatível a presença dele nesse lugar. Olha, veja bem. Assim diz o Senhor Deus: tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim de guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim de guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante de reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo
que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Alguém que tem uma posição de honra e ele chega ao ponto de desejar o lugar de Deus. Deus o faz querubim de guarda ungido e ele consegue convencer com sua mentira um terço dos anjos. E esses anjos ficam convencidos com a sua mentira, de que ele seria vencedor, de que ele será vencedor, e aderem à sua rebelião. Ele é chamado de arqui-rebelde. E todo rebelde é mentiroso, porque se rebela contra a verdade de Deus. Então, eu digo, nesse momento, alguém no mundo espiritual precisa bradar que a verdade de Deus, ela vai prevalecer, e todos aqueles que entram nessa mentira, o que ele faz? Ele não pode enfeitar o final dele, o lago de fogo e enxofre, ele não pode enfeitar, isso é impossível, enfeitar, deixar bonito, mas ele enfeita o caminho para esse lago de fogo e enxofre. E aí que está uma mentira terrível. E vamos ver na nossa mensagem como é que ele faz isso. Ele enfeitando o caminho. O destino dele já está traçado. O Senhor disse, está registrado no livro de João, no Evangelho segundo São João, que o Consolador nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os seres humanos não creem nele. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, não existe salvação para esse mentiroso. Esse mentiroso, o destino dele já está traçado. É lago de fogo e enxofre. Deus me permitiu, eu não gosto de entrevistar essa casta nojenta do arqui-rebelde, dos seguidores do arqui-rebelde, mas num determinado momento, até de uma maneira muito pedagógica, porque pessoas estavam vendo, eu fiz uma pergunta no momento de uma libertação. E eu falei para ele, vocês sabem que vocês estão destinados ao lago de fogo e enxofre. Eles disseram, sabemos. Mas quantas pessoas nós pudermos levar junto conosco, nós vamos levar. Esse é o nosso sentido de atuação no planeta Terra. Então, como é que eles fazem isso? Se ele é o mentiroso, qual é a estratégia dele? Mentira. Então, você precisa ter muito cuidado. Nós vamos mostrar como é que ele enfeita o caminho para o lago de fogo e enxofre. Aquele que é a verdade, ele mostra. Quem quiser vir após mim, ou seja, qual é o ir após ele? É só ir no Salmo 24 que você já vai ver que as portas, os portais se abriram. E entrou o Rei da Glória. Mas para chegar nesses portais, para ir para esse destino, ele passou pela via dolorosa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz
e siga-me. E aí, então, é que nós vamos vendo o quanto de mentiroso ele tem, enfeitando o caminho que leva para o lago de fogo e enxofre. Ele começa da seguinte maneira, ele começa lá na criação, e para o casal, Adão e Eva, havia orientação. Havia orientação. Olha, existem aí, além de toda essa vegetação, de toda essa flora, dentro dessa flora existem duas árvores importantes, ou estratégicas: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Da árvore da ciência do bem e do mal, vocês não devem comer. O fruto dela não deve ser deglutido, não deve ser experimentado. Aí chega o mentiroso, utilizando-se de um réptil, e diz: foi isso que Deus orientou, que o Criador orientou vocês, de que vocês não deveriam comer do fruto desta árvore, porque ao comerem vocês estariam morrendo. Eu digo para vocês que isso não é verdade. Aí a mentira na história da humanidade. A mentira já havia acontecido no céu, e por causa da mentira lá do céu, ele foi jogado fora, foi lançado fora. E ele, agora, no planeta Terra, ele começa a sua saga de mentira, dizendo o seguinte: certamente não morrerás. E aí, exatamente que existe na vida dos seres humanos, sempre a bifurcação, verdade ou mentira. O que você escolhe? O que você tem escolhido até hoje? Verdade ou mentira? E o casal, na liderança da mulher, Eva, resolve optar pela mentira. E experimenta o fruto, e come o fruto, e dá parte desse fruto, ou esse fruto, para o seu marido. E a partir desse instante, então começa exatamente a execução. A verdade quanto à mentira. A mentira diz: não morrereis. E a verdade dizendo: certamente morrereis. E o que morreu naquele dia? Morreu vida espiritual. A vida espiritual foi exatamente morta. Nós temos 3 níveis de vida: a vida espiritual, vida racional e vida biológica. Então, a morte aconteceu imediatamente. No dia em que pecardes, certamente morrereis. Essa vida que no grego neotestamentário é chamada de zoe, quando Jesus disse: eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância, ele disse anteriormente: o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida. E o termo lá é zoe, que é vida espiritual, que inevitavelmente é vida eterna. Essa vida saiu imediatamente. O apóstolo São Paulo diz que do primeiro Adão, nós recebemos o legado de sermos alma vivente, e do segundo Adão, que é Jesus Cristo, de sermos espírito vivificante. Então, é isso que morreu, que muita gente não entende. Como é que é a mentira? A mentira trabalha assim:
Existe uma música chamada Folhetim, no qual o inimigo se pronuncia, na forma de mulher dizendo assim, direi meias verdades à meia luz. Ele diz meias verdades. Adão biologicamente morreu? Não. Psicologicamente morreu? Não. Mas ele morreu no nível verdadeiro de vida, no nível espiritual. Ele morreu. E Jesus veio exatamente para reinstalar em nós essa vida que morreu lá quando o casal come do fruto proibido. No dia em que pecardes, certamente morrereis, e eles morreram. E olha aqui, os sintomas dessa morte. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as aves do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a morte, é a palavra de quem está morto, quem se esconde, quem foge da presença de Deus está morto. Jesus chama uma pessoa para o seguir, e ele diz, olha, eu tenho que fazer um funeral de um parente. E Jesus diz, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Então, quem é que Jesus chama de morto? Quem é que Deus chama de morto? Quem não tem vida espiritual. Então, morreu realmente. Então, nós estamos desmascarando esse mentiroso. Na tentação, ele só pode vir com mentiras. Ele encara Jesus e ele vai, no primeiro momento, naquilo que nós chamamos de nossa vida biológica, nossa vida animal. Porque Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer pão físico. E ele mente mais uma vez. Você precisa de comida. Você já pensou? Você sabe como você está. É como acontece esse marketing mentiroso que coloca necessidades que você não são necessidades para você. Ora, Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer pão físico, mas ele está se alimentando da palavra. E é bem por aí que ele nos ensina a prática do jejum. Então, ele chega para Jesus e diz, olha, se tu és o Cristo, manda que essas pedras se transformem em pães. E nessa proposta há uma mentira muito grande. Ele está dizendo nessa proposta, você está precisando de comer. Mas Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu estou nutrido com a palavra que sai da boca de Deus. Mentiroso. E é bem possível que você que já passou por jejum, sem ler a palavra, você tenha passado fome mesmo. Porque Jesus ensina, o mestre ensina. Quando jejuar, você deve optar, você se absteve, você dispensa por algum tempo o alimento físico para receber o alimento espiritual. A nossa vida espiritual tem ar, água e alimento. O ar é o sopro do Espírito, a água é a água do Espírito Santo caindo sobre nós, que nos mantém hidratados. E o alimento? O alimento é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa mentira foi rechaçada logo no começo. Num segundo momento, que a gente chama de segundo round, ele tenta derrubar
Jesus, e por permissão do Espírito Santo, Jesus é levado ao pináculo do templo e a mentira sai de novo. Pode se lançar daqui para baixo. E aí, essa mentira é uma mentira embasada numa verdade. Você já viu uma mentira embasada na verdade? Uma mentira. Ele diz, pode se jogar aqui de cima do ponto mais alto do templo, porque você vai descer como uma pluma, porque os anjos vão segurar você, você vai descer, vai cair lá embaixo com uma tranquilidade, não vai te acontecer nada, nem um arranhão, nada, você vai chegar embaixo, vai aterrissar suavemente lá, porque os anjos vão segurar você. Sabe onde está escrito isso? Naquele tempo ainda não estava catalogado como o Salmo 91, mas hoje está catalogado no Salmo 91, que diz, está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Mentiroso, porque ele usa o texto fora do contexto. E toda vez que alguém usa texto fora do contexto, está mentindo. Nunca se esqueça disso. Texto fora do contexto é pretexto, na maioria das vezes, para a formulação de heresias. E heresias são mentiras. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E esse era o contexto. Ali era o contexto de não tentar Deus, não dar espetáculo para que a comunidade judaica, Anás e Caifás, ficassem sabendo que ele tinha se lançado, não tinha acontecido nada, e que, consequentemente, ele era o quê? O Messias. Tudo isso ele joga numa mentira. Amanhã, os arautos de César, os arautos de Herodes estarão publicando, o judeu se lança do pináculo do templo e não lhe acontece nada, provando assim a sua messianidade. É isso, essa mentira que ele lançou para Jesus. E aí, o terceiro round, é a mentira que ele conta para muita gente. Você pode resolver o seu problema em segundos, minutos, poucos momentos. Falou, você não veio buscar tudo isso daqui, porque eu peguei lá com uma mentira, lá no começo, de Adão e Eva? Você não veio pegar isso aqui de volta? Isso aqui tudo é meu. Mentira, que não é dele. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele diz, tudo isso aqui foi me dado. Quem te deu? Lógico que foi Adão e Eva. Ou a Eva liderando e trouxe Adão consigo nesse engodo de Satanás. Então ele diz, olha, você quer resolver isso tudo? Prático, a mentira dele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus sabe que isso é uma mentira que paira na cabeça de muita gente para quer resolver a sua situação. Olha, você pode resolver a sua vida hoje, você só aceita esse suborno. Ou entra aqui de laranja numa empresa, esse CNPJ vai ficar no teu nome, e o faturamento você vai pegar e vai passar para outra conta, mas você vai ter uma certa retirada todo mês, tranquilo. Você vai ser, de direito, o dono dessa empresa, mas, de fato, somos nós que somos o dono, que não podemos aparecer. É isso que ele apresenta por aí afora, para muita gente. Nessa compra aqui, faz o seguinte, mostra todas as outras
as ofertas, as outras propostas para mim, e aí, para eu saber como vou dar a proposta, e aí depois eu te dou aí uns 10, 15, 20%, ou algumas pessoas que gostam de terço. Um terço é teu. Isso é uma prática, um terço, né? Coisa rápida, você resolve, você vai conseguir comprar sua casinha, você comprar seu apartamentinho, seu carro. É assim que ele chega. Olha só, Jesus, você não veio pegar isso aqui tudo? Se ajoelha diante de mim, me adora. É coisa rápida. Você me adorou. Ou seja, você sai de Senhor e passa a ser meu servo. E resolve todo o problema. Aquele, pois, a quem ofereceres os vossos membros para servir, desses sois servos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se ouve o Espírito de Deus dizendo, adora a Deus, adora a Deus. Jesus diz, olha para ele, desmascara o mentiroso. Está escrito, só o teu Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mentiroso desmascarado pelo Mestre Jesus Cristo, nosso Salvador. E a quarta mentira, e eu gostaria, hoje nas nossas igrejas, nós estamos com uma campanha de missões. E eu quero que você entenda o que a mentira evita com que pessoas elas venham para Jesus. Olha a mentira que ele inventa, como é que ele espalha. Porque não adianta você ficar pensando que a mentira dele só vai vir diretamente. Ele se apresenta diante de você e contou mentira. Não é isso. A mentira, ela é colocada no consciente coletivo. As pessoas acabam por assumir uma posição de engano. Olha o que aconteceu. Após a ressurreição de Jesus, e indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos príncipes, os principais sacerdotes, tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. A grande mentira. Aquele homem morreu, o corpo dele foi roubado. Ele não ressuscitou. E para isso foi dado grande soma. Grande soma. Olha só, os principais sacerdotes, que eram liderados por Anás e Caifás, eles deram um grande dinheiro para os soldados, para que eles mentissem. Mas essa mentira sai de onde? A mentira sai exatamente do mentiroso, o pai da mentira, que hoje está sendo desmascarado.
Todas as vezes que você abrir a palavra, você vê a verdade, você vê Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você está vendo exatamente uma contraposição às mentiras que estão no consciente coletivo da humanidade. Mentiroso, falsidade ideológica é o que mais existe no planeta Terra, a mentira instalada. Olha só, recebe em grande dinheiro. Agora, as pessoas, para falarem, quanto que você oferta para que a verdade da ressurreição de Cristo seja anunciada? Quanto que você oferta? Olha só, do lado de lá, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E olha só, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ele disse, e eles recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruída. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os judeus tradicionais não acreditam que o Messias já veio. E eles inevitavelmente vão ser enganados pelo homem do erro que vai aparecer. A mentira vai aparecer. O anticristo é uma mentira que vai aparecer. Agora, eu sugiro a você que, em contraposição a esse suborno, você faça exatamente do jeito que o Espírito Santo está lhe sugerindo. Que você seja dizimista fiel. Que você, numa campanha como esta de missões, oferte para a obra de missões. Porque a obra de missões é exatamente a contraposição divina, cristã, à grande mentira. Jesus não ressuscitou, Jesus continua morto. Quem está morto lá já se desmanchou todinho, virou pó. É Maomé, é Buda, é Confúcio, é Karl Marx. Karl Marx, ele está morto e tem muita gente que quer mantê-lo vivo no consciente coletivo da humanidade. Mas Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio, ou melhor, antes do túmulo, a cruz, aonde ele pagou os nossos pecados, está vazia. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E é isto, queridos e queridas, que nós temos que fazer, desmascarar. Nosso sentido de vida é falar da verdade de Cristo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos cantar?